Ela, desculpa, seu nome. Sandra. Bom, é menos uma pergunta e é mais uma observação, uma reflexão em cima da experiência da Cláudia na Argentina, na Colômbia, perdão. E ela, assim, algumas vezes fez questão de destacar, não, mas a Colômbia é menor, são menos departamentos, são menos estados, né? Nós temos aqui no Brasil um projeto que é política pública do Ministério da Cultura, que é o projeto Revelando os Brasis. Na sua fala, sim, eu participo do projeto Revelando os Brasis, né, faço parte do grupo que desenvolve esse projeto. Em toda a sua fala, eu fui tentando me reportar a essa experiência brasileira, né? O Revelando os Brasis, assim como o Sub-30, ele está focado na inclusão de um determinado grupo, né? No seu caso, são os jovens, no nosso caso, são brasileiros, de cidades com até 20 mil habitantes. Dos 5.200 municípios brasileiros, cerca de 4.050 têm até 20 mil habitantes. É um grande país de cidades pequenas, né? Então, eu acredito que é um projeto bastante ousado, é um projeto que trabalha muito bem a questão da democratização do acesso à produção, e isso me faz pensar, assim, me faz refletir, não só a mim, todas as pessoas envolvidas no projeto, como o brasileiro quer se ver na tela. Porque os vídeos, a gente tem uma lista de espera para exibir na televisão, né? Então, a gente tem até que fazer um cronograma para evitar que os vídeos passem na mesma cidade, na mesma capital, na mesma época, fica chato, né? Então, não, vamos fazer um cronograma e tal. E a experiência do Revelando os Brasis nos fez ver como tem emissora de TV no Brasil. Eu descobri dia desses que a Fiocruz tem uma emissora de TV e eles querem exibir o Revelando os Brasis, né? A Fiocruz é uma organização que trabalha com a saúde, né? E eles querem exibir esta série, né, de vídeos, né? Enfim, você tem TV Assembleia, TV Câmara, você tem TVs comunitárias do Brasil inteiro que procuram isso. Então, o brasileiro ele quer se ver. Isso complementando aquela questão, né, de que as pessoas estão meio cansadas daquela estética única, né? Então, não interessa, você vê que tem um vídeo, né, de 80 vídeos que já foram feitos, alguns têm assim, uma qualidade técnica, já venceram festivais, são exibidos em festivais, e outros realmente são trabalhos que você vê, né, a pessoa é iniciante, né? Mas não interessa, as pessoas querem assistir, né? E os trabalhos são exibidos, assim, a TV Bandeirantes, local, lá do Espírito Santo, exibiu os trabalhos, uma emissora pública, foi o maior sucesso, todo mundo viu, todo mundo comentou. E se passa na TV da Fiocruz, as pessoas mandam e-mail dizendo, olha, eu vi o Revelando os Brasis, então as pessoas estão ligadas, né, nesses novos canais para ver TV, né, além das grandes emissoras, as pessoas também estão vendo as outras, né, as comunitárias, as menores, e elas querem ver uma outra estética, assim. O Revelando os Brasis tem ensinado muito isso para a gente. É só uma reflexão mesmo. Beleza. Helder, de repente, como sugestão... Não, eu deixo. Não tem nenhum problema. Não, como sugestão, de repente, a gente passar de uma fala para duas. Porque senão daqui a pouco a gente vai emperrar com o tempo. Só uma sugestão de passar de um para duas, pode ser? Então, vamos lá. Primeiro, só queria colocar uma questão para o Alfredo e para o Cláudio, que eu acho que qualidade vem com identidade. E identidade está na cultura. A partir do momento que a cultura entrar dentro da jogada, vai haver qualidade. Eu acho que isso não tem muita dúvida. O problema do padrão Globo de jornalismo, de televisão, é uma outra questão, né? Não é a questão que a gente quer debater aqui. Mas eu queria só contar uma historinha para fazer um questionamento até para o Adriano em relação a essa questão do programa, pautado no que a Cláudia apresentou para a gente, que existe um livro lançado pela Fundação Perseu Abramo, que é um livro que conta sobre a história do cinema, de um historiador, que ele puxa uma dinâmica que é
o mito fundador do cinema brasileiro, que pouca gente sabe sobre essa história do mito fundador, e eu acho que esse mito ele pode nos trazer uma reflexão bem interessante para tudo isso que a gente está discutindo aqui. Existem duas versões, uma versão é oficial da história e outra versão é a não oficial. A versão oficial data de que a primeira imagem produzida em movimento, né, que registra esse nascimento do cinema nacional, veio de dois franceses a bordo do cargueiro Brasil, da França, filmando a Baía da Guanabara, né, que é a versão oficial da história. Boa parte dos livros de história sobre cinema, sobre a história do audiovisual no Brasil, apontam essa como sendo o mito fundador do cinema brasileiro. Não se tem registros dessas imagens, a única coisa que se tem são reportagens de jornal que saíram na época. Existe um outro que não é oficial, que é do primeiro exibidor do cinema brasileiro, que era um advogado carioca que exibia imagens na sua fazenda, chamada Imagens em Movimento, que não é tratada pela história oficial. Por que eu estou falando isso aqui? Assim? Porque, na realidade, isso pode refletir um pouco do problema que tem o audiovisual brasileiro de se preocupar muito com a produção e se preocupar pouco com a exibição, com a distribuição, com os outros mecanismos da cadeia produtiva do audiovisual que é necessário para a sustentabilidade de qualquer projeto dessa natureza. Então, dentro desse contexto, eu queria fazer uma pergunta só. Que público é que a gente está querendo tratar com esse programa da TV Brasil, aqui dos pontos de cultura? Eu falo isso porque os pontos de cultura poderiam já ser este público, porque são mais de 600 no país e vários fora, que replicam em uma série de atendidos e pessoas que circulam em cada uma das ONGs, associações, ou seja, uma gama imensa da população brasileira que já é atendida pelos pontos de cultura e que já é um potencial disseminador desse programa que vai estar sendo criado. Então, isso eu acho que já determina toda uma diretriz de como é que vai ser esse programa, se a gente consegue entender qual é o público que a gente quer atingir. Pelo menos nas nossas aulas de comunicação, antigamente, tinha que focar isso. Eu acho que a gente tem que focar isso aqui dentro desse processo. E um outro ponto, que eu acho que vem um pouco da questão do Ministério, que é esse ponto da formação mesmo, sabe? Assim, eu acho que não tem dúvida de que o processo de democratização vem com a democratização de informação, antes de tudo. Né? Se o cara que é um bom editor, ele só é um bom editor porque ele foi estudar fora do país ou foi estudar com os grandes editores e montadores do cinema nacional em São Paulo e no Rio, já tem um problema aí. Se a gente consegue disponibilizar esse conhecimento para os pontos de cultura, vai ser um avanço monstruoso. Eu acho que isso cabe a esse diálogo entre ministério, contatos e estruturas móveis aí do conhecimento. Quem é o próximo? Obrigado. Quem é o próximo? Ok. Não, agora a gente faz a rodada para os dois. E aí, em seguida, Nego e Eduardo. Es que hay algo que me ha llamado mucho la atención de todo lo que he visto y escuchado en este día, y es una de mis grandes inquietudes en la vida es que, porque yo tengo tanta afinidad con el audiovisual, creo que el audiovisual debe ser como esto que todos hacemos cuando escribimos, que afortunadamente ya son muy pocos los que no saben escribir con un esfero o con un lápiz en un papel. Yo creo que el audiovisual tiene que también dejar de ser una cosa de privilegio, y efectivamente creo que la gente debe tener esas herramientas a su mano para contar sus historias, desde cuando las personas graban la primera comunión de su hijo, el matrimonio, hasta cuando pues ya estamos documentando cosas más complejas de la vida de las personas. Todo ese material es supremamente valioso, y de solo imaginarme las cosas que deben tener ustedes
grabadas, me causa una emoción pues grandísima saber que todos ustedes han estado documentando un montón de cosas que están pasando en tantos lugares diferentes. Definitivamente a mí me parece que para este programa que ustedes están pensando tiene que haber una sección que permita la introducción de todo ese material que efectivamente se ha venido haciendo en diferentes circunstancias, en distintos lugares. Me parece que ahí está el verdadero gancho que puede traer a la gente que se la pasa viendo novelas y otras cosas, porque se va a ver a sí misma, cuando uno se ve a sí mismo en las fotos viejas, por ejemplo, siente una emoción muy curiosa que puede ser replicada con todo ese material que ustedes han ido registrando, para que la gente empiece a mirar cosas distintas a los dramatizados habituales, digamos. Y la otra cosa que me parece que es muy interesante es efectivamente tratar de explorar diversos formatos en el futuro. No necesariamente todo tiene que ser documental, no necesariamente todo tiene que ser ficción. Es muy importante abrir campo para la experimentación visual, para la animación. Se me olvidaba contarles que algunas de estas cortinillas son de personas que quisieron ponerlas en nuestro programa. Las de los hielos derritiéndose, por ejemplo, son contribuciones de la gente que efectivamente hace cantidades de cosas y no tiene dónde mostrarlas. Entonces, creo que hay que buscar la manera de que el lenguaje audiovisual cada vez sea más cercano a muchas personas. Creo que ustedes tienen eso que en mi país no ocurre. Todos ustedes tienen, cada uno de ustedes en su sitio tiene eso y hay que aprovecharlo, y hay que aprovechar todo lo que ya se hizo. Sería gravísimo no incluirlo. Certamente a questão da capacitação, eu acho que é a grande etapa que a gente precisa vivenciar e com escala. Eu acho que é um conceito importante. As políticas públicas de cultura têm que ganhar uma escala inédita no país. O Mais Cultura, que foi recentemente anunciado, tem a meta de um alcance de milhares de pontos de cultura, de pontões de cultura, de núcleos digitais, de uma capacitação em larga escala. E certamente muitos aqui que representam pontões, que estão conectados a pontos, representam grupos, já são e serão parte desse processo de transferência de tecnologia, em alguma medida regional, nacional. E eu acho que a gente precisa realmente transferir experiências que se deram de maneira atomizada, em pequena escala no Brasil, para uma escala imensa. Porque com a televisão digital o grande problema que se coloca é o conteúdo, ou seja, o Brasil não pode se tornar um gigante consumidor de conteúdo estrangeiro. E existe muito conteúdo estrangeiro, principalmente dos polos hegemônicos, que estão prontos para escoar seu conteúdo em novos canais, em novos demandantes. Então é preciso, e o Brasil está se preparando para isso, o Ministério da Cultura é parte disso, com os programas que já estão anunciados, de implantar uma estratégia onde as diversas regiões, os diversos estados, os produtores independentes, regionais, possam, num curto prazo, estar equipados, efetivamente, para aportar conteúdos de todos os tipos, com todos os tipos de ambição, inclusive. Aqueles que ambicionam ser nacionais, aqueles que tentam chegar para segmentos, nichos, ou aqueles que tentam alcançar públicos no plural. Enfim, aí é uma questão que vai certamente ser escrita, é difícil antecipar isso, mas certamente eu acho que essa etapa é a etapa-chave e a gente está indo na direção dela. Eu acho que o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de enfrentar essa questão do conteúdo, da produção de conteúdo como uma questão estratégica e fazendo isso de uma maneira descentralizada, regional, a partir da diversidade cultural, considerada como o nosso maior patrimônio. E acho que isso é o chave. Bom, as perguntas direcionadas a mim eu vou deixar para responder no final, para poder... Tá? Bom, Nego Nui e Eduardo aqui. Eu gostaria de saber qual o equipamento que você faz a captação. Quais são as câmeras, qual é a plataforma que você usa para editar. Você já falou que edita o áudio em Pro Tools. A captação deve ser em som direto. Você usa microfones direcionais. Utilizamos todas las unidades, excepto la de la chica que anda sola.
las unidades de producción trabajan con una cámara PD170, soporte mini DV. Certo. Trabajamos con un mixer de 2 canales de audio, y un micrófono de solapa y Direcional. un direccional. El equipo de edición fue un Avid Express HD. Certo. Eso es. Então, esse é um exemplo. Por que ela consegue produzir um vídeo, uma imagem tão bacana? Porque ela usa equipamentos que estão muito além do que que a maioria dos pontos de cultura deve ter. Os pontos de cultura devem ter uma câmerazinha mini DV, a maioria, e, sei lá, um PC, trabalha sem CCD nenhum, alguns com CCD, veja só, e a maioria deve trabalhar com PC, quer dizer, dá pau toda hora, independente da plataforma que você usa. E na televisão existe um ditado que diz o seguinte: nada se cria, tudo se copia. Então, quando eu percebi, quando eu comecei a observar o seu vídeo, ele realmente é a cara da MTV, a cara da National Geographic, mas com a sua essência, com a essência do povo, com as imagens que vocês produzem locais, né? Então, o que eu gostaria de dizer é que a imagem da Globo é ótima. A Globo, a programação dela que é hipnótica, mas o poderio tecnológico que ela tem é excelente, tanto que ela é a terceira televisão mundial. Então, eu acredito que isso é uma coisa que a gente também tem que se ater muito a essa coisa da qualidade que a gente tem falado muito aqui, que depende muito dos equipamentos que a gente está usando também. Muito mais fácil alguém andar numa Fórmula 1 do que andar no Fuquinha. Com certeza vai mais longe e vai chegar mais rápido lá, né? Ó, será? Quem sabe? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Pero algunas de las piezas, dependiendo de las condiciones de luminosidad y de sonido, las piezas que la gente nos enviaba estaban registradas algunas con mini DVs de un CCD, sin micrófonos externos. Para ellos diseñamos unos sistemas para que pudieran registrar sin que fuera tan deficiente, explicándoles dónde acomodarse con las fuentes de luz. Claro, para ter uma imagem diferenciada e poder fazer um link entre elas. Uma outra pergunta é como é a equipe que você sai para captar? Você deve sair com um fotógrafo, que deve operar a câmera também, né? Um operador de áudio específico. Cada unidad de producción básica tenía un camarógrafo, un realizador, un productor de campo y un sonidista. Na maioria dos pontos de cultura, Excepto o La cara é Chica. cameraman, o cara é fotógrafo, o cara é operador de áudio. Excepto la elétrico, chica. enfim. La chica andaba sola. La chica llevaba ella misma su cámara y 2 micrófonos inalámbricos. Eduardo. Primeiramente, eu queria parabenizar, Cláudia. O programa é belíssimo. Fiquei aqui surpreendido com a linguagem, assim, formato e tal. Queria saber o seguinte. Eu acho que você até falou um pouquinho, assim, eu não entendi muito a tradução. Falou como são produzidas as vinhetas, as animaçõezinhas curtinhas e tal. Se era produzida pelo público, pela população e tal, ou era produzido basicamente pelos técnicos, pelos editores e tal. Como eu fiquei super interessado, até porque, uma coisa que eu esqueci de falar pela manhã, a gente lá em Pernambuco, nos pontos de cultura de Pernambuco, a gente se uniu e vamos produzir agora um programa de TV, na TV Cultura, TVU, né, TVU, TV Universitária de lá, e é um programa mensal que vai ser exibido na TVU e é patrocinado pela Fundarp, que é a Fundação de Cultura de Pernambuco. E já pensando na estética, no formato desse programa, aí eu fiquei muito interessado, assim, me identifiquei muito com o formato de vocês. E eu queria saber se tinha como disponibilizar esse material, ou parte desse material, como a gente teria acesso a ele. Se o programa ainda existe hoje, queria saber, e se ele está disponível na internet também, porque eu gostei bastante do programa e queria saber se ele ainda existe e se ele é disponibilizado também na internet.
para que a gente possa ter acesso também. Deixa eu acrescentar só, e o modelo de licença que vocês licenciam, qual que é? Ah, que ele esqueceu de perguntar, vai na direção dele. Por etapas. Las animaciones, la gran mayoría son diseños de una persona que trabajaba en nuestro equipo. Ella se llama Lola Barreto. A partir de reuniones que teníamos con todo el equipo creativo en este programa, yo dirigí este programa pensando en un modelo horizontal de producción. Éramos 30 personas y había reuniones de los 30 que eran de carácter creativo. Eso era un poco complicado a veces, pero daba muy buenos resultados. Entonces, en el diseño de muchas de las piezas de animación y también en el diseño de los contenidos y la forma de las demás piezas, participaba el productor de campo, el sonidista, pues la directora, los investigadores, todo el mundo participaba muchísimo. Las piezas son resultado de algunas de esas discusiones elaboradas por una chica del equipo, la mayoría. Con el tiempo empezó a ocurrir que hubo chicos que quisieron incluir sus piezas dentro de nuestro programa y esas también, siempre que cumplieran con ciertas condiciones de calidad de emisión. No juzgamos nunca si era bonito, feo, bueno, malo, sino que se pudiera emitir, básicamente. Entonces empezamos a incorporar piezas gráficas y de animación que nos enviaban los televidentes en el programa. Obviamente, yo quiero decirles que el tema del Creative Commons es absolutamente maravilloso. Yo creo que ese debería ser el futuro, que todos podamos tener todo. Yo les cuento ya infidencias de esto. Yo sufrí mucho porque la gente que participaba en este programa tenía que ceder los derechos de sus cosas a la televisión pública de mi país y yo quería todo lo contrario. Yo quería, por ejemplo, que los videoclips que yo produje, los derechos fueran de los músicos. Eso fue una discusión larguísima, súper compleja. Yo creo que todo debe estar disponible para todos en muchos sentidos y digamos eso tuvo una serie de problemas. Con esas animaciones pasaba mucho y a mí me tocó inventarme muchos sistemas para que no solo se dieran, por ejemplo, para el programa, no para el canal completo. Me tocó empezar a inventarme sistemas para que la gente pudiera estar sin que le quitaran los derechos sobre sus cosas. Había más preguntas. Sí, está al aire todavía. Sí, yo estuve en una primera etapa que fueron esos 275 capítulos y esa terminó tal vez en julio de emitirse y todavía está al aire. Yo creo que va como hasta febrero con el contrato que ya existe. En cuanto al material, de nuevo, por los derechos, tuvimos muchos problemas para que nos permitiera el canal subirlo a la red. Hay algunas piezas pequeñas, pero yo traje varios y pues voy a dejar unas copias con Adriano para que… Hay varios modelos de programa, como les digo, entonces traje uno de cada uno para que los conozcan. Não, foi o que ela disse, que por causa dos direitos, eles subiram algumas pequenas peças, o programa só na TV. No, nunca pudimos lograrlo, aunque es algo que afortunadamente después de esta experiencia se entendió que es necesario. El tema es jurídico, no hay cosas jurídicas, hay la intención, pero no hay soporte jurídico para poder hacerlo. Antes de passar, só queria fazer só algumas considerações, na verdade nem era a fala que eu gostaria de fazer, mas só para tentar aclarar um pouco, esclarecer algumas questões relacionadas ao Sub-30 e em que sentido ele nos ajuda a refletir o nosso processo de produção, que acho que tem algumas questões aí que estão meio misturadas. No caso do Sub-30, não é o programa todo produzido de maneira colaborativa. Eles manejam, como disse a Cláudia, 4 unidades de produção que dão todo esse suporte
de produção sistemática, ou seja, permanente, e aí sim essa unidade de produção, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, mas até onde eu lembro, as unidades que têm esses equipamentos melhores, né? Esses equipamentos que geram com mais qualidade, e que muitas vezes essas unidades temáticas se encontram com o realizador direto, digamos, do grupo, da sociedade, e aí existe uma troca e uma produção conjunta, né, da unidade temática, e outras vezes, algumas vezes a unidade temática grava sozinha, né, ou seja, o programa ele não é inteiramente colaborativo, ele é boa parte colaborativo. E a parte de colaboração vem não só da unidade de produção conjuntamente com o realizador, seja ele o jovem de um departamento A, ou B, ou C, mas também a partir desse estímulo que eles fazem para que eles enviem as produções. Então, muitas vezes, as produções chegam feitas com o olhar para o programa, sabendo que é aquele quadro, que é aquele formato. Eles trabalham um programa muito... Ele é cheio de quadros, né, que é o que ela fala dos segmentos. Né? Então, tem um que é esse de depoimento, tem um outro que é de música, de videoclipe. Então, são vários. Então, as pessoas já sabem em casa ou na sua comunidade, no seu coletivo, pô, eu consigo produzir para esse segmento aqui, para esse quadro. Então, já sei mais ou menos como é, ao mesmo tempo experimento com a minha linguagem ali e entro naquela faixa ali. E outras vezes eles mandam produções deles. Então, vídeos, documentários, filmes, animações, vinhetas. E aí todo esse material, a maior parte das vezes, é aproveitado nessa enormidade de capítulos, já que o programa é diário, né? Então, assim... O sentido da produção colaborativa, ele é fundamental para a estruturação do programa. Sem a colaboração, o programa não existiria. Mas o programa tem a preocupação e a estruturação de que algumas unidades mais profissionais, né, com mais condições de equipamentos materiais, possam dar o suporte para que essa produção seja permanente e garanta a execução do programa colaborativo. Certo? Como les decía, creo, esto fue una solución que encontramos para responder al tipo de lenguaje que estábamos planteando. Yo creo que es muy importante que las piezas se editen en el lugar de origen. Esto era un tema del gran volumen y que el programa era diario. De todas formas, como les digo, con el tiempo se pudo empezar a recibir piezas completas editadas en las regiones que respetaran nuestro lenguaje planteado. Aquí la cosa es completamente diferente, o sea, aquí hay que definir el lenguaje, aquí hay que definir el ritmo, el tipo de encuadre, bueno, una cantidad de cosas que tienen que discutir ustedes. No sé, por ejemplo, el uso de la voz en off, que parece una cosa tan simple. En esto era regla de oro que no podía haber nadie hablando en off de otra persona, tenía que ser yo mismo hablando de lo que yo hago, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que hay que definir en esta reunión. Bueno, y un montón de cosas más, pero digamos que la estructura del programa, los temas que se tratarían, en qué tipo de unidades temporales, pues trabajo es lo que hay para estos días. Não, o que ela está dizendo é justamente que, vocês entenderam, mas eu só quero reforçar porque isso é importante. Muito do que a gente vai definir aqui não é exatamente se o programa vai ter aquele conteúdo no início ou no final, mas os parâmetros que vão nos ajudar a que o programa exista e que ele siga a lógica que esse coletivo espera. Ou seja, se não tem o uso do off ou não o uso do off, da locução que fica no fundo, pode parecer um detalhe técnico, mas não é só técnico. É o que ela disse. A partir do momento que eles definiram que a história contada tem que ser contada a partir da voz direta da própria pessoa, que é em geral o que a gente faz, isso está simbolicamente refletindo uma maneira da expressão, da identidade, da diversidade cultural, que é diferente que tivesse um locutor, que teoricamente é um saber, que vem ali atrás e diz como é que... Então, assim, não vou me alongar, mas é só para dizer que esses parâmetros é que na segunda-feira pela manhã a gente vai tentar aqui, de uma maneira... A gente sabe que é difícil e a gente sabe que provavelmente não vamos conseguir fechar todos os parâmetros, mas pelo menos uma boa parte deles a gente vai fazer na segunda-feira pela manhã. E por isso é importante também a gente saber que não vai dar para definir tudo na segunda. Então, em cada mesa dessa, em cada debate, a gente já começar a anotar, fazer considerações do tipo, se vai ter um quadro tal, se a gente achar que a ideia é ter um quadro, então esse quadro tem que ser, nesse sentido, tem que ter esse parâmetro, porque ele se vincula a isso que eu acho.
Porque eu acho que isso é importante, porque isso, entende? Então a gente tem que começar a ir pensando. É um modelo de construção de um programa em formatos, parâmetros coletivo, difícil, mas que é a aposta de que a gente vai chegar pelo menos numa base interessante. Bom, só para citar, a gente tem 12 pessoas inscritas, são 7h30, então a gente não está tão fora do tempo conforme a gente se programou, mas eu queria sugerir que na próxima fala, que é a do Hermano, as pessoas que ainda não falaram e que quiserem falar nessa mesa, se inscrevessem para a gente não correr o risco de ultrapassar demais às 8h15, 8h30, que era mais ou menos o prazo que a gente tinha estipulado. Claro que isso é flexível, mas acho que todo mundo aqui, né? Ok. Então a gente está aqui fazendo um apanhado. De repente, vamos fazer agora essa rodada aí de 6 em 6, tá? Na fala do Hermano, quem quiser se inscreve, para a gente tentar encaminhar. Não é reduzir a discussão, mas é a gente ter condições de, inclusive, que o Alfredo e que a Cláudia possam responder, e no final eu vou fazer algumas considerações, inclusive, porque me foram colocadas. Tá? Então, Hermano, depois nosso colega Ives, e depois o nosso amigo de Niterói. Desculpa, gente, hoje eu estou com a cabeça, está difícil de lembrar os nomes. David. Tá? Os 3 primeiros, e eu já anotei aqui o André. Pois bem, na verdade eu acho que são esclarecer algumas coisas que eu achei confusas aqui colocadas, que quando se falou, a primeira é sobre essa história de que quando se defendeu a qualidade, não se defendeu um padrão de estética. Quando se disse que tinha qualidade, não é que a gente fosse copiar a estética global, não se falou na verdade nem Globo, mas falou em qualidade. Então qualidade, o que a Globo tem, esteticamente é uma coisa que não interessa, o que interessa é fundamento. Então, em termos de fundamento do que é um audiovisual bem feito, bem fotografado, bem editado, ou seja, bem enquadrado, ou seja, o que é que você... É mais uma questão de fundamento. Quando se falou aqui em qualidade, é qualidade. Não é o padrão estético. Até porque eu acho que, nesse processo do que vai surgir, o Brasil é um país plural, essa atividade que se faz aqui é uma atividade plural. Acho visto que na retomada do cinema brasileiro, diferente de outro momento do cinema no Brasil, quando tinha escolas como o Cinema Novo, como a Estética de Grude, e nesse momento, nessa retomada do cinema brasileiro, surgiu um cinema de extrema pluralidade, essa pluralidade de estilos, temáticas, estéticas. Então, na verdade, quando se fala, não, ela fez com qualidade, que o Nego estava falando aqui, que foi feito com a câmera tal, a câmera de boa qualidade, eu sei. Equivocadamente, os pontos de cultura foram equipados com a câmera de 1 CCD. E houve quem dos pontos de cultura defendesse que devia ser 1 CCD só, para não virar um tesourinho na mão dos outros. Disseram até com esse termo. Mas, ainda assim, dá para se fazer uma coisa com a qualidade aceitável, mesmo com a câmera de mini DV, se operada corretamente, se observado os cuidados de iluminação, um mínimo de entendimento de videografismo. Então, dá para se fazer uma coisa de certa qualidade. Na verdade, eu acho que quando defendo aqui que tenha que ter uma qualidade, que tenha que ter essa qualidade, até no equipamento de um CCD, se observar essas coisas, nós vamos ter qualidade. Agora, a outra coisa é a elaboração estética, e que eu acho que essa daí deve ser a mais plural possível, não é só uma estética, nós temos que ter estéticas dentro dessa coisa, e com certeza vão aparecer, vai ter estéticas. Aí só também, corrigindo assim uma coisa que o Manevi falou, é que fui eu que falei a história dos núcleos de produção digital. Tenho plena consciência, até porque, assim, redigi um dos projetos e coordeno um deles. Apenas que eu acho que ele realmente é aquilo dali, é um núcleo de formação para um outro patamar. Porém, no projeto de Alagoas, além daquelas coisas, além daquela demanda que se deixa para o público em geral, há uma demanda que é para atender os pontos de cultura, ou seja, para bombar, para qualificar, potencializar os pontos de cultura. Ou seja, está lá reservada uma cota daquelas oficinas, daquelas coisas de qualificação técnica básica, avançada, em vários níveis, para atender ao ponto de cultura, as universidades que têm equipamento, ou seja, para que, além daquela chamada geral para o público, em geral, ter uma forma de você conseguir qualificar onde existe aquele equipamento para que se faça um trabalho mais qualificado possível. Né?
Então, quando eu defendi, na verdade, a história com o papel dos núcleos de produção digital, é esse papel. É que ele tem que ser um núcleo, não um núcleo de produção digital, mas um núcleo de apoio à produção audiovisual de onde ele estiver. Né? Com o desenho institucional que ele tem, envolvendo vários atores, vários parceiros, com a comissão gestora plural, ele vai conseguir de certa forma, a proposta é que ele venha a gerir a política audiovisual como política pública, porque há grandes confusões, mesmo dentro desse governo, do que a política pública para a política de governo. Me lembro uma vez que eu tive uma discussão com um companheiro do governo, com o Mário Borghinetti, que ele disse, essa é a política pública que o governo está encaminhando. Espera aí, companheiro, isso não é assim não. Política pública, política de governo é política de governo. Política pública é essa que a gente vai ter que discutir aqui. Então, é diferente. Né? Então, eu vejo os núcleos de produção digital como altamente importantes nessa coisa toda. Por quê? Porque eles devem ser um núcleo de articulação de uma política pública na área do audiovisual e onde eles estejam. Né? E, por fim, em relação ao conteúdo para essa TV, acredito que uma coisa que deve ser pensada, que nós temos muito conteúdo para essa TV, que é o conteúdo da produção independente brasileira. Se você juntar apenas, não vou nem muito longe, 5 anos da produção de curta-metragem brasileira, eu não vou nem contar as bombas, vou só contar o que é muito bom, que ganhou prêmio. Você tem algumas centenas de filmes que fariam a festa de qualquer grade, de qualquer emissora pública, de qualquer parte do mundo até. Quer dizer, com muita criatividade e com muita coisa. São coisas que não foi feita necessariamente para a televisão, mas que a quantidade de conteúdo que tem na produção independente brasileira é uma coisa extraordinária. Já esse conteúdo a se criar, a se gerar a partir desse ponto de cultura, já é uma forma democrática de abrir o conteúdo de abrir a televisão para o conteúdo popular que é feito nessa expansão democratizante da condição de expressão audiovisual que os pontos de cultura favorecem. Bom, foi mais porque eu vi certas coisas que eu achei meio confusas e apenas quis pontuar. Ok. Quem é? O próximo é aqui, né? O Ives aqui e depois o David. Desde de manhã que estão falando a respeito de qualidade. Assim, me incomoda muito ouvir aqui, dentro de um espaço como esse, de pessoas que militam na área social, militam na área da comunicação, ficar defendendo um padrão de qualidade, né? E ouvir, assim, a Globo é qualidade. Para mim, o Alfredo falou em excrescência. Eu falo assim que o padrão de qualidade da Globo para mim é um cocô, sabe, com todas as letras. Desculpa. E eu acho, mas aí o que a gente vai ter que se a gente for caminhar para esse rumo de ficar antes de ter um programa, antes de ter um formato, a gente ficar defendendo barreiras de qualidade, a gente tem que primeiro então ter um seminário todo para definir o que é qualidade, para pensar que qualidade é essa, porque qualidade, eu sou cineasta, tal, e eu gosto também da imagem bonitinha, mas só que a gente está aqui dentro de outro propósito. Eu acho que a gente tem que construir aqui um novo parâmetro de qualidade de comunicação, certo? Porque, para mim, qualidade ela tem que estar atrelada à estética, mas tem que estar atrelada a conteúdo, ao sentido daquela comunicação. Se os jovens lá da minha instituição, eles têm condição de fazer aquela imagem, vai ser aquela imagem que vai para o ar, certo? O programa, o megafone, por exemplo, eu não estou falando... Eu estou reunindo várias falas aqui, só que está me incomodando muito, desculpa. A gente está falando de qualidade, parece que a gente está aqui dentro de um Hollywood que já vamos definir agora, que agora vai ter... Será que a Globo não tá dizendo como é que a gente tem que pensar, então? Certo? Porque se os jovens lá que trabalham na instituição, e lá a gente faz com câmera de um CCD, o programa é para o Ceará inteiro. A gente faz com câmera de um CCD, sim. E hoje o Megafone é o único programa do Norte e Nordeste a ter um selo especialmente recomendado para crianças e adolescentes. Então, que qualidade é essa? Certo? E eu acho que a primeira coisa, se hoje a sociedade brasileira
se a gente colocar a câmera na mão das pessoas e a produção que sair é aquela produção representa a voz daquelas pessoas, a gente tem que respeitar e com uma história, essa linguagem vai ser amadurecida. E não você tem que fazer a câmera aqui desse jeito, botar a luz desse jeito e tal. Então, acho que se a gente está pensando aqui de ter um programa de televisão que já vai passar por uma qualidade que vai ter que ser selecionado tal e tal, porque tem que ser essa estética e tal, sinceramente eu não vejo sentido num programa desse que tem a função de ser democrática. Que tem a função de ser a voz dos pontos de cultura, a voz dos jovens, a voz das pessoas da base, para falar com o Brasil inteiro. Então, que qualidade a gente vai reconstruir? Que estética a gente vai reconstruir? Vai ter que ter programa tosco mesmo, aos nossos olhos, mas a partir de um processo, a gente vai tentando redefinir isso. As próprias pessoas que estão lá se apropriando disso, elas vão redefinir que qualidade é essa, que estética é essa. Bom, é só um desabafo, porque se a gente for discutir a qualidade, então vamos pegar um seminário só para discutir a qualidade. Tá? Para a gente não ficar nessa, porque, sinceramente, eu não concordo com... Eu luto por isso daqui, por uma TV ética. Tá? E eu acho... Aí, então, aí, pegando essa... Eu acho que antes da gente... A gente está trabalhando aqui por um espaço que é extremamente importante, isso daqui, claro. Eu só não quero que esse espaço reproduza outros erros que a gente já tem tanto. Só no governo Lula a gente tem quase 5 mil processos contra pessoas, contra cidadãos que tentaram colocar a sua voz em rádios comunitárias. Né? Ao longo da história nós temos quase 20 mil cidadãos processados por conta de rádios comunitárias. Né? Nós ainda temos um extremamente... se falou aqui, temos muitas emissoras. Temos muitas emissoras. Vai ver quantas estão regulamentadas. Dia 5 de outubro, venceu a concessão das principais emissoras, inclusive Globo e Record, em São Paulo. Elas estão hoje, o sinal de Globo, de Record e de SBT, estão no ar ilegalmente. E eu quero saber assim, o que é que a Secretaria de Cultura, é claro que claro que a Secretaria de Comunicação, o Ministério da Comunicação que devia estar fazendo isso, mas eu acho que hoje o Ministério da Cultura está fazendo trabalho e o Ministério da Justiça está fazendo um trabalho muito mais importante para a área da comunicação que o próprio ministro das Comunicações está fazendo. Então, o que é que está se pensando em termos de Secretaria de Política? A Secretaria de Política está pensando a respeito disso, certo? Porque a gente vai... É extremamente nobre a Rede Brasil de Comunicação, mas quando é que o cidadão comum, a pessoa lá das comunidades, sei lá, do Amazonas, seja lá de onde for, vai poder ter a sua rádio comunitária, vai poder ter a sua TV comunitária mesmo, e fazendo a programação da forma como deve ser, e não dentro de um padrão que a gente espera aqui de alguns iluminados que tem aquilo ali para dizer como é que tem que ser o padrão estético que a gente tem que ver. Desculpa eu estar falando assim, mas eu acho que a gente está aqui tentando construir algo novo. Tá? Quer dizer que não tem procuração do Cláudio, mas eu arrisco afirmar que quando ele fez a provocação ao Alfredo, falando da questão da estética, da mudança da estética, ele com certeza não estava fazendo apologia, nem a precarização, nem a ou indigência, de jeito nenhum. O que acontece é que no primeiro momento que a gente se reuniu, o Big Nel chamou a gente lá em Belo Horizonte, o Piva estava lá também, quando começou a conversa, a primeira fala foi do Seabra, que ele repetiu isso hoje aí, falou da qualidade e tal, foi o primeiro assunto. Quando chegou na minha hora de falar, eu falei, olha, o Me Ver na TV está fora. Porque esse papo de qualidade assim, eu estou fora porque eu faço vídeo com um aluno. Aí tomei um pau, rapaz, que não foi brincadeira. Então, eu queria deixar uma proposta absolutamente pragmática. Parar com essa história de qualidade, como é que eu ia falar? Abstrata. Vou falar concretamente. Por exemplo, agora a gente está fazendo um projeto com a Canal Futura. Então, é um convênio com o Canal Futura. O Canal Futura é um canal de televisão. Ele tem um padrão dele lá, de qualidade. Então, é o seguinte,
para passar o vídeo, o programa na televisão, ele tem que ter X linhas, ele tem que ter X pontos de áudio. Então, esses padrões técnicos é que vão definir se tem qualidade ou não. O resto acaba, para essa discussão, porque senão a gente não vai acabar isso nunca. É como disse o nosso companheiro lá da Bahia, Glauber Rocha não teria aparecido. Não é isso mesmo? Então, vamos tentar racionalizar essa história. Qualidade fica sendo os experts. Lá, no caso lá do Canal Futura, é o João Alegria. Quem conhece, quem já trabalhou no Canal Futura sabe que é um xerifão mesmo. O cara é jogo duro. Isso é o papo de qualidade. Então, vamos combinar. Qualidade fica sendo o que dá para se ver e se ouvir direito. O resto fica por conta de cada um ponto de cultura, por favor, né? Eu fui citado aqui, só fazer um comentário aqui. Fui sim. Não, só um comentário. Eu acho que a qualidade está intrínseca, muitas vezes, precisa de legenda para poder ler o que o cara falou. E a qualidade está lá, naquela fala, naquele celular que estava lá, vendo o Saddam Hussein cair, ou sei lá, outra coisa qualquer. Bom, agora o Manuel Correia, depois a Joyce, depois o Lucas Cachoeira, e a gente faz uma rodada da mesa, e depois mais as outras 6 pessoas que estão inscritas, tá bom? Eu fico até assustado quando o Cláudio pega o microfone. Eu falei, não foi citado, não, coisa nenhuma. Bem, eu acho o seguinte, viu, irmão? Você ficou meio preocupado achando que o Ives estava te respondendo, mas acho que não foi, não. Porque a tua fala, na minha opinião, foi muito clara, né? Não foi mesmo, não. Claro que não. Claro que não. Eu acho que aqui está tudo bacana. Então, continuemos, né? Eu pedi para o Henrique, nosso amigo Delito ali, que hoje está no som, mas é um grande editor, é da nossa equipe, e também é um cara que sabe trabalhar muito bem com uma câmerazinha de 1 CCD. Eu pedi para que ele traga amanhã para a gente vai passar ali um filminho que foi filmado com uma câmera de 1 CCD, e se não disser que foi filmado com CCD, eu duvido, o desavisado não vai saber que foi, né? Uma outra questão que eu quero colocar aqui. Eu ouço dizer também, e aí volto a falar a dita emissora, né? Que aí quando diz assim, eu discordo que o povo tá de saco cheio da Globo e tal. Eu discordo se tivesse saco cheio, né? Não estava lá com 52, 53 pontos e tal, 55, 60 às vezes. Não está, né? Mas, ao mesmo tempo, está predisposto a coisas novas, né? Uma outra fala que foi dita aqui é a história do ver e ser visto, né? Não foi dito com essa palavra, mas estou lembrando da teia do ano passado, né? Ver e ser visto, a colega do Anima Azul que estava dizendo, né? O povo gosta de se ver. E gosta, nós temos inúmeras experiências aqui de pontos de cultura que trabalham com exibição, o próprio irmão mesmo, ou seja, que vai lá, que filma o povo, depois mostra na jangada e tal, e o cara fica, né, assim, besta de se ver ali, e é super bacana aquilo. Quer dizer, eu vi, aliás, na própria Globo, eu já vi umas situações dessas, assim, que mostra, não que eles, mas que outros foram lá e filmaram o povo e mostraram, e o povo estava lá na sua cidadezinha, vendo, né, o cinema ao ar livre e se vendo lá, e era uma coisa absolutamente impactante, né? É impactante e é mais do que impactante, porque é desmistificador. A partir do momento que o sujeito se vê na TV, ou que se ele se vê na tela, ele fala, opa, peraí, como acaba aquela magia de que só aquele outro existe e pode estar lá dentro. Então, eu acho que isso é o educativo, eu acho que isso faz parte da qualificação que a gente quer. Porque essa qualificação que a gente quer, que os pontos de cultura, principalmente, que hoje aqui é o encontro dos pontos de cultura, o Ives disse bem, são militantes, ou seja, o pessoal que está aqui são militantes, pessoas que começaram com um projeto e tal. Eu acho que o grande lance do programa Cultura Viva é justamente o fato de não ter inventado absolutamente nada, imposto absolutamente nada, apenas reconheceu, como diz o Célio Turino, que estava aí agora há pouco, desescondeu, né? Tirou o manto da invisibilidade de 650 projetos que já existiam, que estavam lá e que sobreviviam, né? Mas que com recurso se faz muito mais. Né? Com recurso consegue ampliar seu atendimento e tal, e mais do que isso, possibilita que a gente articule uma rede. E isso é fundamental, isso é o grande passo que a gente está dando aqui, né? Veja só, esse exemplo de ver e ser visto, né? O Netinho, outro dia desse eu peguei um avião com ele, a gente veio conversando até Brasília, tá de São Paulo até Brasília, o Netinho, aquele da Turma do Gueto. Ele foi lá e criou aquele seriado chamado Turma do Gueto, e aquilo abalou a audiência da Globo.
Né? Por quê? Porque era o povo se vendo através do povo, ali, periferia total se vendo, e aquilo, por incrível que pareça, quer dizer, qual é a qualidade, né? Aquilo não tem o padrão de qualidade global. Os caras não tinham os diretores que a Globo consegue pagar, os caras não tinham os atores que a Globo consegue pagar e tal, a não ser aqueles que a Globo está dispensando já e tal. Mas, enfim, né? Com muito menos recursos, os caras conseguiram abalar, né, a audiência da Globo. E aí, o que acontece? A Globo vai lá, agora faz aquele Antônia, não sei o que é mais ou menos baseado naquela linha. Ou seja, eles também estão o tempo todo também no processo da antropofagia. Obrigado. Né? Ou seja, eles vão lá. Exatamente. Tudo que acontece que é bacana e tal de fora, eles vão e se apropriam também. Né? Por fim, para encerrar aqui, eu acho que, assim, eu concordo extremamente com o Alfredo, acho que a questão é de política. Política pública. Não concordo com aquilo que você concordo contigo em relação àquela situação específica. Mas é questão de política pública. Eu acho que, sinceramente, eu sou suspeito a dizer isso. Eu estava no Ministério, agora estou na Rádio Brás. Mas, assim, eu acho que realmente o governo brasileiro, essa gestão do presidente Lula, na primeira e na segunda, vem acertando bastante. Então, se a gente pegar nessa questão específica, que a gente está discutindo, né? Aqui, que é a questão do audiovisual, por exemplo, ou seja, todas as iniciativas da SAVE, foram citadas várias iniciativas da SAVE aqui, né? Ou seja, os projetos da SAVE, né? Doc TV, o Curta Criança, o Revelando os Brasis, né? Não foi falado aqui dos pontos de difusão, mas tem aí os pontos de difusão que trabalham com a questão da exibição, tem a Programadora Brasil e etc. e tal, né? Isso é uma secretaria desse ministério, veja só, né? Está lá o Alfredo à frente da Secretaria de Políticas Culturais, amarrando várias outras questões. A gente tem agora, ou seja, esse próprio processo mesmo, dessa nova TV pública, quer dizer, o MINC teve uma participação absurda nesse processo aí, né? Ou seja, que poderia ser totalmente de uma outra maneira, caso ficasse a reboque do Ministério das Comunicações, a grande contradição desse governo, né? Mas, enfim, as coisas estão de fato avançando. Então, para fechar aqui a minha fala, eu acho o seguinte, voltando à questão dos pontos de cultura, né? Eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade, né? A gente tem amanhã um pouco mais de debate, um pouco mais de discussão para apimentar mesmo esse processo todo que está acontecendo aqui. E na segunda-feira a gente vai sair daqui e tem que sair, pessoal, é meta. Não adianta dizer que 60 pessoas, então não vai sair nada. Vai ter que sair, entendeu? Vai ter que sair daqui um primeiro formato, uma primeira proposta, né? E outra, na terça e quarta-feira vão ficar aqui 8 editores trabalhando em cima daqueles conteúdos que vocês trouxeram, praticamente todos, espero que a maioria tenha trazido conteúdos. 8 editores vão ficar trabalhando em cima daqueles conteúdos já para preparar um primeiro programa piloto em cima dessa proposta que saiu daqui. Se é que esses 8, junto com a equipe do DEPAC, vão ter condição realmente de entender o que saiu daqui e tal, mas vão tentar preparar em cima desses conteúdos, são só 2 dias, a gente vai naquela correria toda, vai sair alguma coisa, né? E no processo, ao longo do processo, enquanto que a TV também ganha essa nova estrutura, enquanto que o Gilberto Gil vai continuando no Ministério por mais um tempo, aí, quem sabe até o final da gestão, enquanto o presidente Lula está lá dando esse espaço ainda, ou seja, a gente tem aí, né, até 2010 para poder acelerar, e eu acho, e assim, eu pessoalmente, eu dizia isso com o Adriano já lá atrás, né, quando o Adriano falou, olha, meia hora de TV não é brincadeira, meia hora semanal não é brincadeira. De fato, meia hora semanal não é brincadeira, né? Mas nós temos vários pontos de cultura hoje que já produzem, né? Então, nós temos condição de chegar a essa condição da experiência da Colômbia em menos de um ano. Eu sou absolutamente otimista com essa situação, ou seja, com essa possibilidade. Por quê? Porque botar lá o Ivo produz programa para a TV. O Megafone é um programa produzido para a TV. Estava o Talvanes, que não está mais, eu não sei se está aqui agora, produz programa para a TV. O Allenberg produz programa para a TV. Damasceno está para produzir programa para a TV. Estava aqui também a Ariane, que produz programa para a TV, e não só para uma. Ou seja, já tem vários pontos de cultura que produzem um único ponto de cultura já produz um programa de TV. Ou seja, nós temos uma capacidade de produção aqui que é absurda. Absurda. Se a gente realmente resolver fazer, ir no mesmo caminho, com tranquilidade, sem nunca privilegiar, ou assim, estar muito atento para não deixar nenhum tipo de mal entendido nos atrapalhar nesse processo colaborativo e participativo. Eu acho que isso que é fundamental. Está todo mundo aqui, sem dúvida nenhuma, com o mesmo propósito. Então é isso.
Não, que eu concordo, não, mas eu disse que eu concordo com aquele caso específico. Eu concordo. Às vezes uma fala mal, né, mal colocada naquele momento, que também não quer nem dizer que aquela pessoa pensa daquele jeito, né? Enfim, que é uma pessoa que eu conheço que eu também acho que não pensa necessariamente daquele jeito. Eu acho que está todo mundo no mesmo propósito, né? E eu acho que a gente tem tudo realmente para menos de um ano. Acho que assim, a primeira meta é sairmos daqui segunda-feira com o formato programa definido. E a segunda meta é, no passo de um ano, a gente conseguir ter um programa diário. Acho que isso, a gente pode sair daqui pensando nisso. Joyce. E depois o Lucas Cachoeira. Bom, ainda nesse debate sobre qualidade, acho que foi o Helder que colocou aqui, sobre a questão do que público, né, o ponto que a gente está tentando atingir. Eu acho que assim tem que diferenciar bem claro assim, qualidade e recepção. Eu trago 2 exemplos aqui de 2 programas que foram veiculados na Bahia, onde há uma ruptura nesse processo de formatação, no estilo global, tal, mas que consegue atingir determinados públicos, que eu acho que foi justamente o objetivo deles. Um é a série audiovisual da TV Educativa, que é o Bahia Singular e Plural, que fez um trabalho muito interessante nas comunidades do interior da Bahia, onde pela primeira vez uma câmera de TV chegou nos interiores e começou a registrar as manifestações culturais. Muitas delas, eles não sabiam nem o que ia acontecer, eles ligaram a câmera no REC, deixaram lá as coisas rolarem, e saiu um resultado de 17 programas belíssimos, que para mim, isso foi há uns 10 anos atrás, foi a primeira vez que eu tive o contato com a cultura do interior do meu estado, que eu não sabia que isso existia. E hoje esses grupos começam a ser conhecidos com mais uma popularidade. E para aquelas pessoas que receberam essa série, que assistiram, que se viram nessa série, foi uma coisa importantíssima, porque eles sempre relataram que nenhum poder público esteve em nenhum momento nas cidades deles, eles nunca tinham visto uma câmera de TV ou coisa assim, nunca tinham se visto na TV, achavam que era uma coisa até impossível. E muitos deles não tinham nem TV, eles tiveram que montar equipes, montar produtos para poder as pessoas se verem. E foi uma coisa assim fantástica. Então, para esse público, a série Bahia Singular e Plural funcionou muito bem. Um outro exemplo é um documentário belíssimo que foi produzido há uns 3 anos atrás, do Antônio Olavo, chama-se Quilombos da Bahia, que também foi uma coisa fantástica, onde ele pegou 1 hora e 40 minutos, visitou diversas comunidades quilombolas do interior da Bahia, uma por uma, colocando a fala de cada pessoa. E eu lembro que quando eu assisti isso no cinema de lá de Salvador, muitos daqueles que eu vou dar aqui um nome de elitistas, no sentido de que só consegue absorver bem se tiver uma overdose de Hollywood, senão não é interessante. Então eles observaram aquilo ali como uma coisa assim, que coisa chata, não teve um hype interessante, o padrão e a música, isso e aquilo. Mas para outras pessoas que não sabiam o que era um quilombo, o que é uma comunidade remanescente, foi interessantíssimo. Então, quer dizer, acho que é pensar assim, qualidade sim, mas qual é o público que a gente está pensando em atingir? Então, essa questão assim, desses 2 exemplos eu acho belíssimo, porque conseguiu trazer para a população de Salvador, e aí eu trago um exemplo local, por exemplo, Salvador, todo mundo sabe que é uma população onde nós temos 87% da comunidade negra, afrodescendentes. E tem uma questão assim, pensar em democratizar, para mim, também estar transferindo poderes para essas comunidades que nunca tiveram o poder de estar manuseando uma câmera ou dirigindo um programa ou uma série. Então, assim, um debate constante que tem acontecido na cidade é justamente sobre as políticas afirmativas. Então, acho que a gente aqui, no momento que a gente está discutindo audiovisual, e está delegando esse poder para essas pessoas, a gente está também, aí como as coisas são muito interligadas, né, contribuindo para as políticas afirmativas. O ponto de cultura que eu faço parte, nós lidamos com jovens que são afrodescendentes, jovens que têm uma escolaridade muito baixa. Uma das dificuldades que a gente tem em escrever um roteiro é porque muitos deles não sabem escrever. Então, a gente passa por um processo onde chegar até lá se torna muito mais complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê assim... que tipo de formato, aí vem a questão do formato, que tipo de formato eu vou ter que é melhor criar com com essas pessoas? Porque se eu for tentar também incutir com ele todos aqueles formatos, todo aquele manualzinho de cinema, manualzinho de roteiro, talvez o cara saia da sala e diga, olha, isso aqui não é para mim. Como eu já vi outros alunos lá dizendo assim, poxa, isso aqui não é para mim. E a gente tentar seduzir e dizer para ele, não, é para você sim, é para você produzir. E em determinados momentos você vê que o cara se revela um excelente diretor de arte
porque naturalmente ele já tem aquilo ali. Então, acho que a gente pensar também de que forma a gente vai estar colocando essas informações, de que forma a gente vai estar passando a informação. E lá na cidade, com esse debate, tem um debate em torno da Lei 10.639, onde boa parte dos conteúdos que a gente está produzindo, a gente pensa em estar debatendo isso. Né? Então, tem uma secretaria, tem uma TV que surgiu agora, que é uma TV da Secretaria de Cultura, que está lidando justamente com essa lei. Então, eu acho que assim, é um debate que acaba mexendo num ponto, que é a comunicação, mas acaba mexendo em diversas outras coisas que estão totalmente interligadas. E, para mim, a gente tem que pensar assim, qual é o público que a TV, ponto, que já é meu voto aqui, vai estar buscando atingir. Porque aí a recepção, eu acho que deve ser o mais importante do que formato, aquela linguagem toda overdose que a gente costuma ver. Bom, não vou entrar mais nem nessa questão de qualidade, porque para mim já está resolvido, na medida em que uma coisa que está unificando todos nós aqui é que nós temos capacidade de gerar um bom produto audiovisual, que aqui tem grupos que já produzem e o que produz é muito bem aceito em vários espaços que tem acesso a ser mostrado, né? Inclusive fora do país. Então, a questão de qualidade está resolvida. Agora, precisamos como trazer os pontos de cultura que não ainda tiveram experiência, né? Passaram por um processo de formação da produção audiovisual para se inserir nesse processo de produção. E muitos desses pontos tem lá as duas maquininhas, não é isso? A ilha de edição, a plataforma do Cultura Digital. E que me parece que agora, com o edital de Pontão, pelo menos no debate lá na Bahia, nós ficamos muito contentes em saber que saiu um pontão digital que vai estar alojado na UNEB, que esse pontão digital vai resolver a garantia de um grupo que vai dar o suporte para o desenvolvimento do software livre e dar essas respostas de fazer com que esses pontos, aquelas plataformas, possam gerar esses produtos, né? Que alguns já estão mais avançados, já fazem isso, porque já fazia também antes. Então, acho que a questão agora para a gente ser colocado, eu acho que a partir desse encontro aqui, é como se projetar, voltarmos para nossos locais com algum indicativo de construção, passo a passo, aí ao planejamento estratégico, para darmos conta de uma coisa que está sendo colocada. Dezembro, a janelinha está aberta, TV Brasil. Não é isso? Então, dezembro. Como é que nós vamos voltar? Incluindo na nossa agenda de ponto de cultura, mais uma grande oportunidade, que é direcionar os nossos produtos audiovisuais, quem produz, para ter uma janela que sempre desejávamos ter, para exibir esse produto. Não é isso? Aqueles que estão em formação, que estavam como oficina de sensibilização, que já não querem mais, já estão sensibilizados, que eles estão querendo agora ir para o processo de produção. Por exemplo, é o nosso caso. Nós radicalizamos com o plano de trabalho do ponto de cultura. Ele foi um no edital, ele foi outro quando nós reunimos 30 garotos do agente Cultura Viva, e aí aqueles que optaram, que foram os 30, para fazer o exercício de um curso de audiovisual, gerou até uma polêmica na época, porque nós preparamos um curso modulado em oficina que vinha com Paula Ribeiro, com Marcos Perry, com Sofia, com Solange, ou seja, hoje a nata dos produtores de cinema da Bahia. E discutido com a BCV, com o propósito de ser a BCV que determinava o grupo de facilitadores, bons roteiristas profissionais, bons editores. E aí essa molecada
que, na maioria, não tinham nunca entrado no cinema, estão em processo de produção de um documentário, com temas, quer dizer, isso, e daí veio uma produção de longa-metragem, né, que é o Pau Brasil, e o Pau Brasil incorporou no seu grupo de produção a garotada que estava ali já bastante desenvolvida. E ingressaram no processo de produção de um longa-metragem. Um câmara que tremeu quando o Paula convidou ele para ser o câmara fazer o make-off. Ele tremia, e tremia, e tremia, e saiu com o make-off. E agora está na lista da BCV para qualquer processo de produção. De uma garota que fazia poesia e se dedicou, entrou como auxiliar de produção. E aí está lá na lista de pessoas já consideradas como habilitadas para um processo de produção. Eu acho que agora o que nós precisamos é sair daqui e aí combinar. Bom que Alfredo está aqui e já está lançado aí, quer dizer, não é problema de recurso para investimento, nós precisamos de resolver isso. Aí entra uma coisa que responde a toda a ansiedade que discutiu aqui do padrão da capacitação. Nós precisamos, com a câmarazinha Sony, dá para fazer uma coisa de qualidade, né? Quer dizer, a imagem perfeita, boa e tal. Agora, se tivermos uma 3 CCDR, ótimo, né? Se nós tivermos na ilha de edição, nós estamos numa polêmica, como reforçar para ter mais velocidade, mais rapidez, na plataforma que está lá, no kit. Então, há uma polêmica, viu, Cláudio? Tem um grupo lá... hein? Não, tem várias. Mas uma delas é para decidir agora. Compra um G5, aí é proprietário. Aí a discussão é se bota equipamento proprietário ou se bota equipamento que responda ao software livre. Mas a discussão já é o seguinte, a galera está querendo rapidez, produzir com rapidez. A galera está querendo um suporte para não ficar fazendo um vexame como nós ficamos lá. Fizemos um grande trabalho de uma semana com a família de Glauber Rocha, aí a Globo News, nos 25 anos de morte dela, ligou para ela dizendo, precisamos fazer na Globo News uma homenagem a Glauber Rocha. E o produto recente que tinha, que eles queriam. Aí nós ficamos encrencados na maquininha, porque estava faltando lá alguma coisa. Teve que sair da maquininha do software livre para ir correndo em Salvador, na maquininha do proprietário da Dimas. Quer dizer, essa questão é que nós precisamos agora resolver, com a tarefa, com essa oportunidade que está colocada. Quer dizer, precisamos conciliar o processo de construção, de investigação do software livre, precisamos desmistificar que o software livre é chato, que é encrenqueiro, né? Porque eu mesmo quando vou para frente dali, eu quero uma coisa rápida, eu não tenho paciência, a garotada não tem. Mas como conciliar tudo isso para darmos uma resposta que nós podemos dar? E os pontos de cultura, não somente esses daqui que estão listados como de vocação audiovisual, mas tem uma grande coisa nesse processo de definição de conteúdos para ir para a televisão. É a pesquisa e a focalização dos temas. E todos os pontos de cultura são ricos nisso. É o que mais tem, porque estão mergulhados lá no fundo desse país. Lá no fundo. Nós lá temos temas, se nós sentarmos para discutir, assim, botar assim, como temas importantes, que a Globo, aí vem a Globo, gostaria de ter na mãozinha, certo? Com facilidade, não pagar muito aos consultores, ou como é a atriz, para poder ir lá fazer Boa Morte, aí bota Boa Morte. O Dia da Mulher, aí é uma baiana bonita, não discute o que é a essência da Irmandade da Boa Morte, não discute o que é o samba de roda do Recôncavo, não vai lá dentro da comunidade ver que o pescador, a marisqueira, é uma poetisa e um poeta, né? Que tem guardado o que nenhuma academia tem quando falam de ancestralidade. Não tem livro nenhum publicado, é retórica, tem muita retórica eu sou historiador, de historiador que analisa de longe. Mas não tem a profundidade que tem os griões que nós estamos trabalhando. Nós estamos hoje com a matéria-prima da alma do país,
que há muito tempo sempre se tentou fazer como alguma coisa de documentário, de cinema, mas nunca porque é caro fazer isso, porque tinha que sair da cátedra com uma grande equipe de cinema, e aí é caro. Os caras cobram caro, o roteirista e tal, para rodar o Brasil, para ir lá no Amazonas. E nós estamos no Amazonas, sim, com ponto de cultura em cima de um barco. Quer dizer, para que mais riqueza do que está atrás dessa cortina? Eu acho que nós estamos agora com uma grande oportunidade. Aí nós precisamos, Alfredo, combinar Alfredo com Adriano, com Célio Turino, com a SAVE, e aí é uma recomendação para a gente superar uma crise da estrutura do Estado brasileiro, está no governo federal, nos governos estaduais, que é a superposição. É preciso casar os orçamentos da SAVE com os orçamentos das outras secretarias nessa direção da transversalidade. E aí, qual é a agenda? Por exemplo, a gente está ali para comprar uma câmara de R$12 mil, né? Concluindo. Então, nós precisamos de equipamentos para dar a imagem boa, como nós vimos ali. Nós precisamos de mais gente editando, nós precisamos de mais câmera, nós precisamos de mais diretores, quer dizer, nós precisamos de mais gente e mais estrutura dentro desses pontos de cultura. Porque é aí que é a base diferencial dessa proposta da TV. E temos que pensar o seguinte, essa é uma estratégia que tem que ser rápida, de guerrilha, porque nós vamos tomar porrada. Vai ter reação, porque os caras sabem muito bem o que significa estruturar uma rede dessa e botando no PAC. Né? Porque estruturar uma rede pública no formato de uma rede de Estado, os caras dizem, amanhã a gente ganha a eleição e acaba tudo. Nós precisamos estruturar a base de consolidar essa vertente estruturante da produção regionalizada do audiovisual. Não tem lei. Não vai dar mais a gente levantar a bandeira de Ancinave e tudo isso, é porrada. É porrada, porque isso quem define é lá no Congresso, e eles são maioria. E aqui, a subversão, quem define somos nós. Pegando do Ministério rápido, equipamento, e montar a nossa base. Depois a gente se vira para compor, até pegar a grana do setor privado, nas compensações, nos caixadores que eles fazem, para a gente bater pesado. É isso aí, eu vejo que a conversa agora é no sentido prático.